Fala pessoal, tudo bem? Está começando agora o Sungrow Talks, o nosso podcast aqui da Sungrow do Brasil. E aqui a gente vai falar sobre diversos assuntos relacionados ao mercado solar aqui no Brasil. Então, os avanços técnicos, as novidades da Sungrow, curiosidades, tudo isso acompanhado não só do marketing da Sungrow, mas também com grandes especialistas do setor. Eu sou o Eduardo Martinesco, do marketing da Sungrow, e estou aqui também com a minha colega. Eu sou a Carol, também faço parte do marketing da Sungrow, e hoje eu tenho o prazer de estar aqui com dois convidados muito especiais. Um deles é o Eduardo Camarotti. Pode se apresentar, Eduardo, fica à vontade. Olá, sou Eduardo Camarotti, especialista de produto na Sungrow. Hoje estou focando aqui na minha área de atuação nos sistemas de bateria. Tenho experiências passadas aí em práticas de comissionamento, de instalação, de dimensionamento de sistemas de armazenamento, e será um prazer aqui discutir mais e aprender mais sobre sistemas híbridos. Legal. E também junto com a gente aqui está o Rodrigo Carvalho, da DEIF. Então, queria que você se apresentasse também, por favor. Beleza. Obrigado, Eduardo. Tudo bem, pessoal? Eu sou o Rodrigo Carvalho, sou gerente de contas da DEIF hoje. Eu venho já de uma experiência de 8 anos no setor do solar também. Então, além da nossa parceria com a Sungrow, eu já conhecia os inversores de vocês, o trabalho de vocês, já tive o prazer de trabalhar em várias usinas com o sistema da Sungrow. Espero a gente poder aprofundar um pouquinho nos sistemas híbridos, que hoje é o que a gente faz na DEIF, com os nossos controladores, Zero Grid também, para a gente poder aprofundar e discutir muito assunto bacana aí com o pessoal. Muito obrigado pelo convite. Legal, obrigado. Muito bom. Agora eu queria falar um pouquinho sobre a parceria, da Sungrow e da DEIF. Então eu queria entender um pouquinho sobre o potencial do mercado, das soluções da Sungrow e da DEIF, o que nós temos preparado para o novo mercado aí de baterias e projetos híbridos. Primeiro, o que são sistemas híbridos, né? Então, sistemas híbridos, eles são sistemas que combinam, tá? Que são compostos por dois ou mais fontes de energia. Tá? Então, é um sistema que vai integrar, por exemplo, um sistema solar ou eólico com baterias ou com geradores a diesel. Tá? Então, para realizar essa integração dessas fontes de energia, é preciso ter um controle externo, é preciso ter uma inteligência desse sistema que vai realizar o controle, o fluxo de potência e realizar a aplicação final. Tá? E é aí onde entra a atuação da DEIF dentro desses sistemas híbridos. Como que a Sungrow está se preparando para essa demanda desse mercado aqui no Brasil? A Sungrow é referência hoje já no Brasil em inversores fotovoltaicos. Tá? Então a gente lidera muitos tipos de aplicações, diversos tamanhos de usinas fotovoltaicas. A gente sempre está atuando nisso, desde o residencial até o utility. Mas a Sungrow também ela é referência mundial em sistemas de armazenamento. Tá? Então hoje a gente fabrica o nosso produto de armazenamento desde a bateria, tá, até o sistema de conversão, tá, que realiza a recarga e a descarga das baterias, tá, assim como também a integração com os skids para conexão em média tensão. Então, dentro da Sungrow a gente fabrica, a gente tem essa solução, e hoje a gente está apostando hoje no mercado do Brasil desde a aplicação CNI, tá, que são sistemas menores, sistemas de 100 kW e 225 kWh, que é o produto que a gente tem focado para essa aplicação, o Power Stack. E temos também o Power Titan 2.0, um produto focado para sistemas em utility, sistemas maiores que também podem ser integrados com um controle da DEIF. Eu queria saber de vocês dois quais são as oportunidades que vocês enxergam aí para os desenvolvedores e para os integradores do mercado. Perfeito. Quer falar? Posso falar, sim, com certeza. Bom, a gente lá na DEIF, a gente está tendo um aumento de demanda muito grande para esses sistemas híbridos, imagino que na Sungrow também, Até ontem, a maioria dos integradores todos achavam que precisava de uma solução muito complexa e difícil e cara de ser feita, mas não é a realidade. Então, assim, a realidade é que a gente tem hoje uma demanda muito suprimida ainda, Tem muitos clientes que necessitam dessa aplicação, dessa solução.
Então, assim como o mercado solar ele teve um boom também desde o início do mercado, eu não vejo sendo diferente com os inversores híbridos também, né? E lá na DEIF a gente está com bastante novidade em relação a isso, em relação aos nossos controladores, né? Imagino que o pessoal do setor solar estão começando a conhecer agora a DEIF, tem pouco tempo que a gente vem fazendo esse trabalho, né, do mercado do híbrido junto com o solar, né? A gente já vem trabalhando nisso, mas até para contextualizar o pessoal, a DEIF ela já existe desde 1933, né, fabricando controles e instrumentos para embarcações. Então, ela nasceu no berço naval. A gente vem, ao longo desses anos, aprimorando a tecnologia e trazendo essas soluções para facilitar a vida do integrador e dos parceiros, que a gente consiga integrar da melhor forma possível o nosso controlador com os equipamentos de vocês da Sungrow. E a gente gosta bastante de trabalhar com os equipamentos da Sungrow por várias facilidades que a gente tem, principalmente quando a gente entra no detalhe um pouquinho mais técnico, que é no protocolo de comunicação, sim, né? Sim. Todos os inversores são o mesmo protocolo, então a gente gosta bastante, a gente vê que os integradores também gostam, porque quem está sofrendo lá no campo é justamente o engenheiro de campo lá para parametrizar, para comissionar, né? Então a gente gosta bastante dessa parceria, é o que a gente vem fomentando bastante também. Então, assim, eu vejo com bons olhos esse mercado híbrido, não vejo que vai ser diferente do mercado do solar também, com certeza vai ser um boom gigantesco também nos próximos anos. Tá? Só um comentário a mais, hoje no Brasil existe uma procura muito grande por sistemas híbridos, principalmente para redução do consumo de diesel, né? Em regiões remotas, né? Em sistemas off-grid, onde não existe a rede elétrica, e são produtores, são clientes que utilizam apenas o diesel, tem um consumo altíssimo diário de diesel, e a solução híbrida solar mais bateria realizada, né, realizando o controle através do controlador da DEIF, ela vem justamente para diminuir esse consumo de diesel, tá? Então esse é outro cenário hoje no Brasil, muito procurado, né? O controlador da DEIF ele vai diretamente específico para a bateria, onde ele se comunica, como o Rodrigo falou, diretamente com o PCS, e ele tem outro controlador que vai se comunicar diretamente com os inversores fotovoltaicos. Tá? E diante desses dois controladores, ele consegue fazer esse gerenciamento junto também com o controlador do gerador a diesel, realizar as estratégias de quando o gerador a diesel vai atuar, quando o solar vai alimentar a carga, quando a bateria vai alimentar a carga. E quando a gente fala de economia, né, para esse cliente final que está lá na ponta, a gente está falando de economia de diesel, né? Assim, que é uma economia muito gigantesca, né? Uma economia absurda, né? O diesel hoje está quase R$7. Então a gente está falando de uma economia que ela é muito atrativa para o cliente final, né? Talvez mais atrativa até do que um sistema on-grid convencional, que é o quilowatt-hora que os integradores estão acostumados. Então, assim, eu vejo com muito bons olhos aí nos próximos anos esse mercado híbrido. Perfeito. Legal. O Alisson, na sua visão, como a gente faz a integração dos controladores com os nossos inversores da Sungrow? Legal. Essa integração, tá, assim, a função dos nossos controladores, Eduardo, é justamente de fazer esse gerenciamento em todas as fontes de energia da planta do cliente, independente se ela é um banco de baterias, né, independente se ela é um inversor solar ou se a rede do cliente, se vai ter todos juntos, né, um gerador a diesel. Então a gente consegue fazer essa integração desde sistemas mais simples, né? O cliente quer fazer um zero grid convencional, né, quer só fazer o controle de importação e exportação da rede. A gente consegue trazer essa aplicação num custo-benefício interessante. O cliente precisa de uma solução mais complexa, que a gente tem visto muito hoje no mercado, nas distribuidoras, dando alguns pareceres de acesso, com alguns patamares e horários distintos, e dias distintos. Você só pode injetar tanto de horário tal a tal, horário, né, de 10 a meio-dia você pode injetar tanto, de meio-dia às 2 tanto. A gente consegue ter essa maleabilidade com os nossos controladores para poder fazer esse controle do sistema. E falando especificamente de comunicação, né, como o Eduardo até comentou, né, é uma comunicação que a gente consegue integrar muito simples com os equipamentos de vocês, com tudo protocolo Modbus, né, que é um cabeamento simples de ser feito, então a gente consegue garantir uma comunicação, uma funcionalidade muito boa dos equipamentos. Tá? Então, assim, essa é a função dos nossos controladores, independente do escopo
que o integrador ele tenha de solução. Desde um projeto mais simples até um projeto mais complexo, a gente consegue atender de ponta a ponta. Eduardo, falando um pouquinho sobre a Sungrow, eu gostaria de saber como nossos inversores e baterias se diferenciam no mercado. Existe algum recurso ou alguma funcionalidade que seja um diferencial em projetos híbridos? Vamos lá. Primeiro, né, a Sungrow ela consegue, diante de um sistema híbrido, fornecer a solução completa no sentido de ela ter a solução para os inversores fotovoltaicos, tem a solução completa para a solução de bateria, consegue integrar essas duas porque são do mesmo fabricante. Em termos também de portfólio de produto, de potência, níveis de potência, de capacidade, a quantidade que a gente consegue, por exemplo, paralelizar o nosso sistema, chegando na configuração que o cliente quer, da capacidade e potência. Eu acredito que a Sungrow é uma das poucas que consegue realmente atender toda essa demanda, toda essa variação que existe dentro desses projetos. Porque cada projeto de armazenamento ele é específico. Ele vai ter uma demanda específica, ele vai ter uma aplicação específica, que aí, como o Rodrigo falou, a gente, dentro dessa aplicação, a gente configura a estratégia, né, os algoritmos corretos para realizar a aplicação, mas é muito específico. E a gente consegue atender toda essa cadeia aí de aplicações e de configurações. Muito bacana. Rodrigo, agora eu queria saber um pouquinho, se você poderia compartilhar com a gente alguns exemplos práticos onde a DEIF implementou soluções de controle em projetos híbridos utilizando os inversores da Sungrow. Legal, Carol. Assim, projetos práticos é o que a gente mais tem com a Sungrow, né? A gente tem muitos projetos já implementados. Um que eu sempre gosto de trazer como case, que eu acho que é um case muito bacana nosso junto, né? Que é o da Ação Salvador Alimentos, que é um frigorífico que está em Goiás, né? Então, assim, é uma indústria, hoje é o maior projeto industrial híbrido do Brasil, né? Então, assim, qual que foi a ideia dessa aplicação lá que o cliente ele precisava, né? Qual que era a demanda dele lá? Ele já tinha energia da concessionária lá, ele tem 4 MB de rede da concessionária, mas ele precisava ampliar a sua produção, né? E a concessionária passou um prazo de 10 a 15 anos para poder, talvez, entregar mais potência do que ele precisava. E aí a gente conseguiu, junto com o sistema solar, que lá são 16 inversores da Sungrow, se eu não me engano, né, junto com os nossos controladores, fazer o paralelismo do sistema solar lá, que é praticamente 6 megas de solar, com 15 megas de gerador a diesel, então são 25 geradores a diesel lá de 625 kVA, né, a gente consegue fazer exatamente essa seletividade e priorizar qual fonte de energia que a gente vai querer utilizar em cada horário. Então, durante o dia, a gente prioriza rede da concessionária, mais solar, que é mais barato, né? E à medida que vai precisando, que a demanda dele vai subindo, né? A carga dele vai subindo, aí sim a gente vai acionando os geradores e está tendo uma economia absurda lá de diesel, sem contar que ele não precisou parar a produção dele, né? Então, assim, é um caso que eu gosto bastante de falar sobre ele, que é um caso muito bacana nosso. Isso, a diminuição do uso de diesel também está alinhado com alguma questão de ESG, alguma questão de aquecimento? A gente pode colocar isso atrelado, além do auxílio, né, no bolso do cliente, também tem a questão de energia do planeta também, né? Isso está interligado? Sim, com certeza, né? Lá na DEIF, por exemplo, né, um dos nossos lemas lá é o Improve Tomorrow, né? A gente trabalha dentro dessa linha de energias renováveis, né? Então, assim, essa questão não só da economia, mas de poder trocar uma fonte de energia que ela não é renovável e não é limpa para uma fonte que é renovável e é limpa, né? Isso também foi um grande atrativo para o cliente final. Tem muitas indústrias que também estão de olho nesses investimentos por esse quesito também, além só da economia. Claro que a economia ela é muito importante e com certeza ela está sendo muito boa lá para São Salvador Alimentos, mas essa questão de ter uma energia, uma fonte de energia renovável limpa, com certeza ela também é muito atrativa e muito importante, né? Extremamente válida, né? Com certeza.
Legal. Agora, esse é para os integradores que estão ouvindo a gente, que devem estar se perguntando aí se vocês instalam o projeto ou se auxiliam o integrador a realizar essa implementação aí nos projetos deles. Cara, essa pergunta é muito boa, porque a gente sempre tenta deixar isso o mais claro possível, né, para os nossos parceiros, como que funciona lá na DAFE, tá? A gente não faz instalação elétrica, tá, Eduardo? É importante o pessoal entender isso, a gente sempre coloca nos nossos escopos de proposta, orienta os integradores, mas a gente não faz a parte de instalação, mas a gente tem uma equipe muito fera lá de engenheiros, né? Até o nosso suporte, ele já começa na venda, porque todo mundo que está no comercial lá, eu, o Alisson, o Pedro, a gente é engenheiro eletricista e a gente faz o que lá? É uma venda consultiva. Né? O cliente, o integrador, ele traz para a gente a demanda dele, a gente vai entender o diagrama, a planta do cliente, qual é a necessidade e fazer o dimensionamento da solução. Então, a gente já faz isso para os nossos parceiros integradores. Né? E durante o comissionamento, a gente tem os nossos engenheiros de campo também que estão lá para auxiliar, ajudar no condicionamento, ajudar no suporte. A gente sabe que quem está em campo sofre bastante também para fazer essas parametrizações, mas a gente tem um time muito forte lá nessa parte de engenharia para ajudar todos os integradores. Tá? Então, a gente auxilia sim, tá? Do início até a entrega do sistema. Tá? Eu acho que é muito importante, né? Que é um mercado, o solar principalmente, a cada ano a gente brinca que evolui 5 anos, né? Então, esse auxílio sempre de profissionais é sempre muito importante para os integradores e para o cliente final até entender a importância do que a gente faz aqui. Sim, eu nunca vi, Eduardo, eu acho, tá? Me corrija se eu estou enganado, mas eu nunca vi um mercado tão dinâmico igual o do setor de energia solar. Eu não vejo um outro mercado que tem tantas mudanças de norma, tantas regulamentações sendo mudadas, tantas aplicações novas tecnologias. Então, assim, o integrador ele precisa mesmo, né, ter essa atenção com quem que ele está fazendo parceria, que seja uma empresa de confiança, que vai estar ali para dar o suporte, né, e conseguir entregar o que ele precisa, né, que isso que importa. Né? Legal. Então, a gente pode dizer aí que o mercado de projetos híbridos, ele ainda é um oceano azul? Como é que é a percepção de vocês também, cara, nesse quesito? Para mim, com certeza, tá? Igual eu comentei, assim, eu não vejo esse mercado de sistemas híbridos sendo diferente do mercado do solar, né? O mercado solar, eu acredito que esse ano a curva de crescimento dele talvez não tenha sido exponencial igual aos outros anos, mas desde 2012 o mercado solar ele não parou de crescer exponencialmente até esse ano. Então eu não vejo o mercado híbrido, né, Eduardo, sendo diferente do mercado solar. Sim, e ele é um mercado muito pouco explorado ainda. Tem muito poucos integradores que ainda conhecem essas oportunidades, que conhecem as soluções que podem ser aplicadas, né? Igual eu comentei até ontem, os integradores achavam que era uma solução complexa e, cara, que precisava ser feito, muito complexo, para poder levar a solução para o cliente final, mas o que não é essa a verdade. Então, existe uma demanda muito grande aí. Quem se especializar primeiro, quem se capacitar primeiro, quem chegar primeiro vai beber água limpa e fresca, com certeza. Você concorda, Eduardo? Concordo. É isso aí. Eu acredito assim que a solução hoje, né, como do case que o Rodrigo falou de solar e diesel, é algo que já está mais maduro e a gente já consegue enxergar mais hoje no mercado, já atuando, né? Ainda é pouco, né, Rodrigo? Sim. Mas tem muito para crescer ainda, mas a gente já consegue enxergar. Mas com a queda do preço das baterias, né, é outro movimento que vai começar a surgir agora. Então, ainda tem muita oportunidade no Brasil para realizar essa aplicação. A inserção da bateria nos projetos de diesel e solar, ela aumenta mais ainda a eficiência, a economia com diesel. Então, assim, é uma curva que está chegando, assim, que está amadurecendo, né? A gente já tem um produto maduro lá fora, já está em operação há muitos anos, então a gente já consegue implementar facilmente isso aqui no Brasil. Principalmente em relação a baterias, né, Eduardo, igual você comentou, além assim do quesito econômico, ainda é algo muito novo em termos de tecnologia, de aplicações para os integradores. Então, assim, ainda é uma parte obscura das aplicações. Eu posso fazer isso? Será que dá para fazer isso? Né? Como que eu vou dimensionar? E aí vocês exercem uma função
muito legal no mercado, que é de trazer esse conhecimento, por exemplo, como um evento igual esse, né? Então, assim, cada vez mais a gente vai ter os integradores mais maduros para o mercado também. Isso. Né? Então, Hoje como é que a gente funciona, né? Diante dos integradores, diante do mercado, a gente sempre está à disposição para realizar um treinamento, para apresentar os produtos, para explicar como seria essa aplicação, essa integração. Eu acho que assim também como a DAFE também tem muito esse perfil, né? Vocês têm um espaço lá de treinamento, sim, que eu já conheci, sim, que é bem legal. Então, assim, acho que é importante nós, como fabricantes, como desenvolvedores de solução, né, estar à disposição para treinar mesmo, para capacitar o integrador para que ele realize essa aplicação. Com certeza. É uma das intenções nossas lá na DAFE, né? O nosso interesse de fato é fornecer o produto, imagino que assim como a Sungrow também, né, que a gente consiga capacitar o integrador e o parceiro para que ele consiga oferecer todo o escopo de solução direto para o cliente final. Né? Essa é uma das coisas que a gente faz lá também, com certeza. Bacana. Eu queria saber um pouquinho de vocês dois. Quais são as vantagens econômicas que o nosso cliente tem ao adquirir esse sistema? Legal, Carol. Assim, primeiro, quando o cliente ele vai fazer um sistema híbrido, né, além da economia do solar, que já é uma economia muito grande que ele vai ter no quilowatt-hora, né, muitos desses sistemas híbridos, igual a gente já comentou aqui, o cliente vai ter um gerador a diesel, e a gente está falando de economia de diesel. Né, então, a gente tem cases lá, inclusive, cases junto com a Sungrow, de cliente que tinha um gerador a diesel, né, e está economizando algo em torno de 40, 60 mil reais por mês. Né, então, a gente está falando de uma economia que ela é muito atrativa para o cliente final, né? E fica cada vez mais fecha essa conta do sistema híbrido, né? Porque todas essas aplicações que a gente está falando, até para deixar claro para os parceiros integradores, são todas com inversores on-grid convencional, né? Então, assim, que acaba barateando cada vez mais a solução para esse cliente final. Sim, né? sim. Só para acrescentar, eu acho que existe outra aplicação também, tá? de sistemas híbridos que envolvem solar, bateria e às vezes até diesel, que seriam aplicações também que a gente chama behind the meter, né, que é atrás do medidor. Então, existem algumas aplicações para comércio, para indústria, que o cliente também tem retorno financeiro, por exemplo, descarregando a bateria no horário ponta. Essa é outra aplicação que ele vai recarregar onde a tarifa de energia é mais baixa e descarregar o sistema quando a tarifa é maior. Então ele tem um retorno financeiro nisso também, tá? Isso também ele pode durante o dia recarregar as baterias com solar e durante a noite descarregar também. Ele tem um retorno financeiro com isso, tá? Então assim, tem a redução do diesel, né? Tem também, por outro lado, a redução da conta de energia dele que o sistema híbrido pode fornecer para ele. Gente, agora falando de desafio, o que o pessoal aí normalmente enfrenta no desenvolvimento desses projetos híbridos? Se vocês puderem compartilhar algum desses desafios que vocês acompanham do pessoal. Sim, legal. Assim, falando pela gente lá na DAFE que a gente vê hoje, né, principalmente falando de Brasil, a gente não pode deixar de falar essas mudanças constantes de normas, né, que isso acaba sendo um empecilho, trazendo uma insegurança jurídica, às vezes, né, para o cliente final que quer investir, não sabe exatamente como vai funcionar daqui a alguns anos, né, o que o Eduardo comentou, né, dos preços das baterias que já estão cada vez mais barateando com novas tecnologias, né, então a gente tem assim, algumas barreiras que, assim como todo mercado de tecnologia, ele tem quando se inicia, né? Não foi diferente no solar, né? Eu que comecei no mercado solar lá em 2015, né? A gente vender um sistema solar lá em 2015, só faltava o cliente bater na gente, né? Falava que não funcionava, que não existia isso. Então, assim, a gente tem algumas barreiras ainda para serem quebradas, mas com certeza, sim, que a gente vai conseguir passar por elas, né? Esses desafios são desafios mesmo, não são problemas, mas que a gente vai conseguir transpassar e crescer esse mercado aí, com certeza. Um desafio que eu penso aqui, Eduardo, eu acho que é mais também em relação à parte técnica, né? Então, a necessidade que existe hoje da gente treinar, da gente capacitar. Por quê? Porque muitas vezes existe essa dúvida, beleza, eu quero utilizar esse sistema híbrido, mas que configuração eu vou utilizar? Como eu vou dimensionar meu sistema? Qual a potência que eu vou utilizar de fotovoltaico? Olhando para o sistema com bateria, qual a configuração de bateria? Então, é importante que o cliente conheça bem a carga do cliente,
do cliente final, né? É importante que ele tenha os dados suficientes para que a gente consiga auxiliar nesse dimensionamento. Tá? Mas eu acho que esse é outro ponto que é desafiador ainda hoje, por ser novo, por ser uma aplicação que não é tão utilizada ainda no Brasil, tá? Mas que acredito que a gente já está aí numa curva. Acho que as pessoas que eu tenho recebido hoje já estão ficando mais preparadas, já estão chegando com mais noção assim, dessa aplicação. Legal, a gente percebe isso também, que o mercado está amadurecendo, isso, exatamente, né? Na opinião de vocês, como que os projetos híbridos contribuem para o fomento da energia solar aqui no Brasil e qual o tamanho desse mercado? Bom, Eduardo, é um mercado assim muito pouco explorado ainda. A gente vê isso, por exemplo, no próprio evento que a gente fez lá em Teresina, né, que foi o SunGrow Experience, que a gente falou justamente sobre essas aplicações híbridas para os integradores lá de Teresina, Piauí, na região. Né? E tinha muitos poucos integradores que ainda não conheciam essas possibilidades. Né? Então a gente vê assim, que é um mercado que ele está crescendo agora, né? Uma criança amadurecendo ainda, que as pessoas estão conhecendo. Né? Então, assim, ainda é um oceano azul, tem muita oportunidade para todo mundo no mercado. Eu vejo dessa forma. Tá? Sim, tem muita oportunidade. Às vezes eu tenho o sentimento que tá um esperando o outro, né, querendo ver mesmo o negócio acontecer, operar, e eu acho que assim, não tem para onde não ir por esse caminho. Acho que vai crescer, tem muita oportunidade, a gente tem, como eu falei, tem aquela aplicação para comércio e indústria, mas quando a gente vai investigar e ver o tamanho das oportunidades que tem no agronegócio, por exemplo, é gigantesco. No agronegócio, na indústria. Exatamente. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente está nesse momento mesmo de amadurecimento, de confirmação, validação técnica mesmo, né? Vão começar a surgir esses cases no Brasil, para depois, assim como o Rodrigo comentou, do solar, né, a coisa andar sozinha. E só para reforçar, quando a gente fala, né, que é um mercado assim, que ainda não é maduro, né, só para deixar claro o pessoal também, que assim, não é que não existe sistema feito. Exato. Ao mesmo tempo que para muitos é algo novo, já tem empresa parceira nossa, de vocês também, que é integrador, que já implementou esse tipo de solução lá em 2020. Então, assim, já está validada, né, Eduardo? Perfeito, assim, já tá validado. É isso chegar para o pessoal, para os integradores, que eles entendam que isso realmente funciona. E sem isso, o integrador que ele não se especializar e não se capacitar nisso, principalmente num mercado dinâmico como é o setor solar, ele não vai se consolidar no mercado. Né? Então é importante que o integrador ele tenha essa consciência, né? Que já existem vários sistemas implementados, né? Vi de projetos nossos que já estão implementados. Então, assim, que eles possam entender isso e que possam se capacitar cada vez mais, a gente poder levar essa informação igual a gente está fazendo hoje para chegar cada vez a mais integradores e eles verem essa possibilidade também. Perfeito. Legal. Bom, gente, eu estou muito feliz com esse episódio nosso aqui. Agora é o momento aí que tá considerações finais. Vocês podem passar um recado final aí para os nossos ouvintes, para os integradores, né, que às vezes tem alguma dúvida. Eles mesmos vão poder fazer comentários nas nossas redes sociais, a gente vai poder passar para vocês e também voltar aí essa resposta para eles. Mas agora, só para a gente finalizar, como que vocês, qual mensagem vocês gostariam de passar para eles? Legal. Eu queria agradecer o convite, né, deixar um abraço especial para vocês da SunGrow, que a gente consiga, né, poder continuar nessa parceria que é tão saudável que a gente conseguiu construir, aí principalmente para os parceiros integradores também, falar que a DAFE está à disposição, né? A gente tem os treinamentos, as capacitações, a gente tem um centro de treinamento lá em Campinas, então a gente quer receber esses parceiros para a gente poder capacitá-los e eles conseguirem entregar essas soluções da melhor forma possível. E se precisarem de mim, eu estou à disposição também, né? Eu normalmente sou o primeiro contato com o cliente que vai chegar, então podem contar comigo durante essa caminhada aí de amadurecimento e capacitação. Muito obrigado pelo convite, foi muito bacana. Valeu. Queria agradecer também, né? Acho que foi muito boa aqui essa conversa, acho que vai esclarecer muitos pontos assim para os integradores. E gostaria de enfatizar, né, que a SunGrow ela é líder hoje no global, tá, de inversores fotovoltaicos, de sistemas de armazenamento. Tá?
Nós temos a solução, nós temos produto, estamos à disposição para treinamento, para aprofundar mais nas especificações dos produtos, tá? Então, eu acho que a Sungrow está preparada, tá? Para assumir, para fornecer, na verdade, uma solução para tudo isso que a gente conversou aqui hoje. Assina embaixo. Felizmente esse episódio chegou ao fim. Gostaria muito de agradecer ao Rodrigo da DEIF e o Eduardo da Sungrow. Gostaria de pedir também para vocês ficarem ligados nas nossas redes sociais. É isso aí, é @sungrow.brasil e @deif_group. Sigam a gente lá, a gente está aqui para tirar dúvida de vocês, integradores, parceiros da Sungrow e também da DEIF. E fiquem ligados com todas as nossas novidades, nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube e no LinkedIn. E contem com a gente. Até a próxima!